Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. No quadro Diálogos em Saúde de hoje, você acompanha uma entrevista com a periodontista Ana Emília Pontes, que fala sobre doença periodontal. E agora nós vamos conversar com a periodontista a doutora Ana Emília Pontes. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Primeiro, eu gostaria de saber o que é essa doença. Eu que agradeço pelo convite, antes de mais nada, porque vir aqui para o Ceará é sempre uma alegria muito grande, né? Que eu sou daqui, mas estou morando fora. A doença periodontal envolve dois tipos bem distintos de doença, os mais comuns. É muito interessante falar sobre essa doença porque cerca de 90% da população tem alguma dessas alterações. Seja esses dois segmentos, né? Ou a doença gengival, que é a gengivite, ou então a periodontite, que já é um pouco mais severa e já atingiu o osso em volta do dente. Então, a doença periodontal é uma doença infecciosa, inflamatória, que atinge os tecidos que seguram o dente, sustentam o dente, né? Então, é a gengiva e, basicamente, a gengiva e o osso e algumas outras estruturas que estão envolvidas com a sustentação do dente. Então, o que acontece? Nessa primeira fase, que é a gengivite, ocorre uma inflamação. Então, quais são os principais sintomas da inflamação? Há um inchaço na gengiva, a gengiva fica avermelhada e ela pode apresentar sinais de sangramento. Então, o mais comum o principal sintoma da gengivite é o sangramento, seja a escovação, seja quando a pessoa está mastigando algum alimento mais duro, ou então espontaneamente mesmo pode ter algum sangramento gengival. Então essa é a gengivite. E a periodontite já é um quadro um pouco mais avançado, a doença já é instalada há um pouco mais tempo e atinge o osso. Então o dente vai perdendo sustentação e ele pode apresentar pequenas áreas assim com maior mobilidade ou então até mesmo ir migrando, alterando a posição dele em função da reabsorção do osso que essa doença causa. A gente pode descobrir essa doença em casa mesmo ou só o dentista que detecta isso? Alguns sinais a pessoa pode observar em casa, que é o próprio sangramento na hora de escovar ou na hora de passar o fio dental. Então, essas são características muitas vezes relacionadas com a gengivite. Então, a pessoa pode suspeitar, mas o ideal é que o diagnóstico seja feito realmente no consultório do dentista. Enxaguar a boca, isso realmente traz uma eficácia? Para tratamento da doença é muito pouco representativo usar, quer dizer, não faz muito efeito só usar o enxaguatório, né? Então existe uma grande quantidade de enxaguatórios no mercado, de várias substâncias diferentes, mas elas são muito pouco eficientes se a pessoa não escovar bem e passar bem o fio dental. Nós falamos que para o tratamento da doença, em grande parte, a responsabilidade é do paciente, é do indivíduo em casa. Então, ele tem que conseguir higienizar bem aquela área. Tem que escovar bem e passar fio dental como se fosse um remédio. Todos os dias ele tem que passar o fio dental entre todos os dentes e atrás dos últimos dentes. Então, com isso, se consegue resolver a maioria dos casos de gengivite. Mas o uso do enxaguatório não tem tanto efeito. É mais ou menos como passar perfume sem tomar banho. Então a pessoa precisa lavar, esfregar para poder tirar as bactérias e aí depois, se quiser ou não, pode passar o perfume. Mas não é o perfume que vai trazer a higiene para a pessoa. Então é mais ou menos uma analogia que a gente faz. Existe um fator de risco? Existem fatores de risco aí? Existem alguns indivíduos que têm maior predisposição a doença. São ou pacientes diabéticos, pacientes fumantes, têm maior predisposição. E tem também a predisposição genética. Então, algumas famílias têm uma maior incidência da doença. A mãe tem, o irmão tem, a avó tinha, perdeu os dentes muito cedo. Então, isso aí tem um fator familiar muito, muito significativo envolvido. Mas não é só o fator genético, né? Então, se a pessoa não tiver uma boa higiene, é muito provável que ela vá desenvolver gengivite. Tanto que a gente sabe que cerca de 90% da população, em alguma fase da vida, vai apresentar algum sinal de gengivite. Certo. O que se deve fazer para evitar?
fazer uma higienização correta da boca, fazer muito bem a escovação, o uso do fio dental e ir ao dentista, porque é o dentista quem vai orientar a melhor forma de higienizar o paciente. O que a gente percebe é que às vezes no consultório vão alguns pacientes que falam que higienizam bem e mesmo assim chegam com sinal de gengivite. Isso indica que ele não está sabendo higienizar corretamente. Por que é tão importante consultar um cirurgião dentista? Porque alguns pacientes acham que usar a escova dura, por exemplo, e usar força na escovação seria bom para higienizar, e na verdade não é. O que acontece é que uma escova mais macia e pouca força na apreensão da escova é melhor para fazer a higienização, escovar bem. Então o cirurgião dentista pode orientar como que a pessoa tem que fazer uma boa escovação. Sinal, quando a gente escova, que faz o sangramento, né? Que sai sangue, é um sinal de gengivite ou alguma outra doença? É um indício de que tem alguma coisa errada, né? Não, a gengivite não é uma doença grave, ela pode nunca evoluir para uma periodontite, que a periodontite é aquela doença mais grave que vai atingir o osso e pode causar a perda do dente. Alguns pacientes sempre vão ter gengivite e não vão desenvolver periodontite. Outros pacientes não, já de uma gengivite leve já passam para um grau de periodontite. São aqueles pacientes que têm o maior risco à doença, a desenvolver a doença com maior gravidade. Pois muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui e falar dessa doença que é tão importante. E para quem quer ter mais flexibilidade no horário de trabalho, a venda direta pode ser uma alternativa. No próximo bloco, nós vamos dar dicas para quem trabalha nesta área e quer incrementar as vendas. Fique com a gente. Estamos apresentando Nossa Terra, Nossa Gente. Moderno Centro de Oftalmologia. Exames e diagnósticos de doenças oculares. Cirurgias de catarata por facoemulsificação segura e rápida recuperação. Referência na atenção aos portadores de glaucoma. Rede Bioclínica. Em Fortaleza, no Conjunto José Walter e em Messejana. E ainda, no Eusébio, Maranguape e Maracanaú, você tem uma bioclínica perto de você. Rede Bioclínica, referência em glaucoma e catarata. PABX 3033 2323. Para se construir uma cidade acessível, arborizada, com mobilidade, segurança e verdadeiramente bela, é preciso informação confiável e completa. Revista Cidade. Comunicação feita por quem pensa e trabalha por Fortaleza. Venha para esse time. www.institutodacidade.org.br